Qual judeu de sã consciência incluiria na genealogia de Jesus duas prostitutas? Mateus fez isso no primeiro capítulo do seu evangelho. Tamar e Raabe eram prostitutas. E tem mais, tem Jeconias, um rei amaldiçoado pelo profeta Jeremias, tem Rute, uma moabita, povo inimigo de Israel, tem o rei Salomão, que tinha 1000 mulheres, grande parte delas de povos inimigos, e que mergulhou na mesma idolatria desses povos. Quem foi Salomão? Ele foi filho de Batseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério e cujo marido mandou para a morte. E se você analisar a vida de cada um da lista de ancestrais de Jesus, você vai chegar à conclusão de que não salva um. Ou então vai perceber que Deus queria mandar um recado ali. Queria dizer que eram justamente os pecadores assim, que ele iria salvar. A chave para entender isso está no que o anjo disse a José em um sonho, depois que José descobriu que sua noiva, Maria, estava grávida de um filho que não era dele. O anjo disse: ela dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele ser que a Virgem tinha no ventre tinha sido gerado pelo Espírito Santo e seria chamado de Deus conosco. Deus estava a ponto de experimentar o que era nascer, viver e morrer como um homem. Deus estava a ponto de sentir na própria pele o que eu e você sentimos. Você quer maior empatia do que isso? Eu quase me esqueci. Mateus, o autor do Evangelho, era um judeu traidor. Traía a sua própria pátria. Ele coletava impostos para César, o invasor romano. Isso seria mais ou menos como um judeu trabalhando para Hitler no tempo da Segunda Guerra Mundial. Sabe de uma coisa? Essa história é tão incrível que só pode ser verdade. Eu creio nela e eu creio nele, em Jesus, o Salvador. Eu preciso crer, porque eu sou tão pecador quanto Mateus e essa gente toda. E você? Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando pelo rei de Israel que tinha nascido. Olha só, quando o rei Herodes e os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, ficaram muito preocupados. E você também ficaria preocupado se corresse o risco de passar o governo para outro. E o governo da sua vida, você passaria para Jesus? Ou faria qualquer coisa para evitar isso? Herodes decidiu que precisava eliminar Jesus. Aqueles sábios chegaram a Belém com presentes para o menino. Levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é uma erva amarga, tirada de uma árvore cheia de espinhos. Apesar da sua perfeição áurea, da sua fragrância divina, Jesus estava destinado a amargar uma morte infame, pregado num madeiro como um criminoso qualquer. Depois de encontrarem Jesus, os sábios voltaram por outro caminho. E ninguém volta pelo mesmo caminho depois de um encontro assim. E ninguém tem um encontro assim se não escutar a voz daquele que disse: eu sou o caminho. Ao saber que Herodes pretendia matar o menino, José fugiu para o Egito, levou Jesus e levou Maria. E só voltou depois da morte de Herodes para morar em Nazaré. E é por isso que Jesus acabou ficando conhecido como Nazareno, numa época quando as pessoas costumavam dizer que de Nazaré não vinha coisa alguma que prestasse. Dá para entender isso? Deus vem ao mundo em um curral. Passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado. Vai viver como refugiado no exílio. E acaba indo morar numa cidadezinha desprezível com pessoas de quinta categoria. Sabe o que é? Só quem passou por tudo isso pode entender quem está passando por tudo isso agora. Tristeza, desprezo, perseguição. Você conhece essas coisas, não? Você já experimentou? Pode ter certeza de que Jesus não veio aqui a passeio. Ele começou mal e terminou pior. Agora tente adivinhar a troco de quê? Ou por quem ele fez tudo isso? Você sabe a resposta. Você se daria ao trabalho de ir até um deserto só para ouvir um homem vestido de manto de pelos de camelo? E se você soubesse então que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, interessava ir até lá? João Batista não era nem um pouco atraente, nem um pouco diplomático, mas foi justamente um homem assim que Deus escolheu para anunciar a chegada de um reino que não era da terra, mas era do céu, e de um rei
que era totalmente diferente: Jesus. Nada de soldados uniformizados tocando trombetas douradas, como nos contos de fadas, né? Mas um João com aparência de louco foi o escolhido por Deus para anunciar uma mensagem que também não era nem um pouco agradável. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem dava ouvidos a João e se arrependia era batizado por ele no Rio Jordão. Quem não dava, bem, algumas pessoas foram até ali por curiosidade e ouviram o que não queriam, acabaram ouvindo o que não queriam ouvir. João chamava aqueles cidadãos, que eram cidadãos distintos da sociedade judaica, de raça de víboras. Mas quem eram eles? Eles eram os fariseus e saduceus. Os fariseus basicamente professavam uma grande devoção à lei de Moisés e eram cheios de justiça própria. É claro que você tinha também os fariseus sinceros, aqueles que se esforçavam em levar uma vida correta, mas sinceridade não salva ninguém dos seus pecados. Você conhece alguém que acha que a sua vida correta irá salvá-lo? Então você já conhece alguém que é muito parecido com os fariseus daquela época. Os outros alvos das broncas eram os saduceus. Como eles eram? Eles duvidavam da ressurreição. Eles não acreditavam na existência de anjos, eles não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam no castigo eterno. Quem são esses saduceus hoje? Os racionais, os céticos, os que colocam sua confiança na ciência, na lógica, na razão. Ambos os grupos, fariseus e saduceus, acreditavam que pelo fato de eles serem descendentes de Abraão, isso lhes dava alguma vantagem naquela coisa toda. Mas Deus não tem netos. E a responsabilidade do novo nascimento e o novo nascimento são questões individuais. João avisava que a prova de uma conversão genuína estava no fruto, estava no resultado. Quem realmente crê na palavra de Deus é nascido de novo, é nascido de Deus. E isso fica evidente em sua vida. Quem não desse fruto daqueles que estavam ali, João alertava que seria cortado, como se corta uma árvore, e seria lançado no fogo. João não media as palavras, João não queria agradar ninguém, João não estava ali para adorar a pílula. Enquanto ele batizava os arrependidos nas águas do Rio Jordão, ele avisava que aquele Jesus que ele anunciava batizaria uns com o Espírito Santo, outros com fogo. Recolheria ao celeiro de Deus como trigo precioso alguns, e os outros queimaria como palha imprestável. Quem é você? O religioso fariseu ou o cético saduceu? Espero que seja o pecador arrependido. Jesus caminhou quase 100 quilômetros da Galileia até o Jordão só para ser batizado por João Batista. Ele devia considerar o batismo como algo muito importante para fazer isso. Mas aí surgiu um problema. João estava dizendo às pessoas que se arrependessem de seus pecados e fossem batizadas. E agora, o que fazer com Jesus? Como poderia um João, pecador, batizar o Filho de Deus sem pecado? Ele ia se arrepender de quê? De nada. E ele, que não tinha pecado, que não tinha de que se arrepender, estava disposto a ir lado a lado com aquelas pessoas que tinham muito de que se arrepender. Você provavelmente nunca se esqueceu de alguma situação grave em sua vida quando alguém se dispôs a ir com você, a ficar ao seu lado. Entendeu? Ele estava disposto, estava pronto a passar, junto com o pecador, por aquilo que simbolizava a morte. 3 anos depois, ele teria de enfrentar, aí sim, sozinho, a morte, o mar profundo do juízo de Deus e as ondas de terror desse juízo. Mas ele não ficaria na sepultura. Deus o ressuscitaria para que você não tivesse que passar pelo juízo de Deus, se você crer. Quando Jesus explicou a João que fazendo assim estaria cumprindo toda a justiça, João consentiu em batizar Jesus. E é aí que nós temos uma das cenas mais belas, mais sublimes de toda a Bíblia. Ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E foi ouvida uma voz do Pai, a voz de Deus Pai, ecoando nos céus: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Aqui, os céticos já entram naquelas longas discussões para tentar negar um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Eles argumentam que essa trindade não faz sentido. É claro que não faz. Se a essência de Deus, se a natureza de Deus fizesse sentido para a mente humana pequenininha e finita do jeito que é, ele não seria Deus. A voz é de Deus Pai. A pomba é a forma adotada ali por Deus, o Espírito Santo. E Jesus, Deus, Filho, estava ali. Entende agora? Porque no livro de Gênesis, lá atrás, você encontra Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É por isso. Mas a questão mais importante aqui é esta: será que Deus pode dizer que se agrada de mim, que se agrada de você, como ele disse que se agradava do filho dele? Ele se agradou com seu filho Jesus, o único homem perfeito que andou neste mundo. E eu e você? Como é que nós ficamos? Bem, nós vamos precisar estar em Jesus se quisermos ser do agrado de Deus. Há lugares onde você não entra se não estiver muito bem acompanhado. O céu é assim. Antes de iniciar seu ministério, Jesus precisava passar por um teste, e foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser testado. Enquanto Deus o testava, Satanás o tentava. Era importante que ele estivesse acima de qualquer suspeita que provasse ser moralmente apto para sua missão. O primeiro Adão, o homem natural, o homem da terra, não passou nesse teste. E Jesus, o último Adão, o homem do céu, o precursor de uma nova linhagem espiritual, passaria ele no teste? O primeiro Adão sucumbiu diante do fruto proibido, mesmo sem ficar 40 dias em jejum, como Jesus ficou. O fruto era necessário para alimentar o corpo. Jesus não estava diante de um fruto, mas de um desafio do diabo. Já que você é o Filho de Deus, por que não transforma as pedras em pães? A resposta de Jesus veio da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo o transportou a Jerusalém e o colocou no topo do templo, lugar mais alto. Já que você é o Filho de Deus, então pule, pois está escrito que os anjos irão segurá-lo. O diabo usou a própria palavra de Deus, o Salmo 91. Era a oportunidade de Jesus dar um salto espetacular e ao mesmo tempo provar que os anjos estavam ao seu dispor, ao seu comando. Pelo menos uns 60 mil anjos, mais ou menos, ou 12 legiões, viriam imediatamente para segurá-lo. Da primeira vez, a tentação visava satisfazer o corpo, igual ao fruto oferecido a Adão. Agora o diabo tentava despertar em Jesus um sentimento de soberba. O fruto do Éden, lá atrás, era bom para dar entendimento, e Adão sabia disso, e Adão sentia que isso podia despertar nele um sentimento que em outra parte da Bíblia é chamado de soberba da vida. No caso de Jesus, a resposta outra vez veio da palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Embora sendo ele Deus, na sua condição humana, Jesus precisou aprender obediência, como um filho, e ele passou também nesse teste. O fruto do Éden era agradável à vista, enchia os olhos. Nesta nova versão da tentação, Satanás transporta Jesus a uma alta montanha para que os seus olhos se encham com todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos eles estavam nas mãos do diabo, o usurpador. Jesus podia ficar com tudo, literalmente de mão beijada, contanto que adorasse a Satanás. Pela terceira vez, a resposta veio da palavra de Deus: o único que deve ser adorado. De onde vêm as minhas respostas? De onde vêm as suas? Onde você procura as suas respostas? João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, a região onde tinha sido criado. Ali ele adotou Cafarnaum como a base do seu ministério, e foi ali que fez a maior parte dos sinais e milagres. Cafarnaum ficava às margens do mar da Galiléia, que na verdade é um lago de água doce, com uns 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Quando os evangelhos nos falam de barcos e mar, é a esse lago que eles estão se referindo. E quando falam de peixes, provavelmente eram tilápias que os pescadores lá pescavam. O profeta Isaías previu, 700 anos de Cristo, que o Messias habitaria nessa região e que na Galiléia dos gentios o povo que vivia nas trevas veria uma grande luz. Após João Batista, o precursor da luz que veio ao mundo, ter sido rejeitado, preso pelos judeus, Jesus acabou indo para uma região que era habitada principalmente por não-judeus, ou gentios. A região mais globalizada da Palestina era aquela,
por onde passava a estrada que ia do Egito à Babilônia, é uma rota comercial internacional. Embora ele tivesse vindo, principalmente para os judeus, inicialmente para os judeus, a fama do rejeitado rei de Israel se espalhou por toda a Síria. Aquilo era o embrião da mais internacional de todas as crenças, a fé cristã. As pessoas tentam acrescentar uma porção de penduricalhos culturais e regionais à fé cristã, mas o fato é que, em sua essência, ela está concentrada numa pessoa, em Jesus, e não numa religião, cultura ou costume, ou uma época. Boa parte daquilo que você vê por aí, como clero, templos, imagens, vestes e utensílios especiais, não passa de uma grande bobagem que nada tem a ver com Jesus. São coisas que a cristandade emprestou do judaísmo e de outras religiões pagãs na tentativa de tornar a fé cristã identificável por coisas visíveis. Ora, quando algo fica visível, você já não precisa de fé, não é mesmo? Se você crê em Jesus, você crê em uma pessoa, no próprio Deus, que não está sujeito a países, épocas e culturas, porque é eterno. A fé cristã baseia-se num fato. O Filho de Deus veio ao mundo, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É a fé num Jesus vivo, que está no céu. A única parte visível da fé cristã na terra é o corpo de Cristo, a igreja. Eu não estou falando aqui de uma construção de pedras ou tijolos. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz ser igreja, que é o corpo formado por todos os que creem em Jesus, que nasceram de novo e foram salvos por Ele. Se a sua fé é numa igreja, no sentido de organização religiosa, ou em qualquer coisa que não seja a própria pessoa de Jesus, você está perdendo seu tempo. Se for uma fé numa religião, idem. Religião é a ideia de se fazer algo para nos religar a Deus. Mas fazer o quê? Se o que precisava ser feito, Jesus já fez. As últimas palavras de Buda foram: continuem se esforçando. As últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Afinal, em que você crê? Numa pessoa viva ou numa religião morta? Na Galiléia, Jesus reencontra os irmãos Simão e André. Da primeira vez que eles se encontraram, eles estavam na Judéia e os dois eram discípulos de João Batista e ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Naquela ocasião, os dois seguiram a Jesus e Simão ganhou um novo nome, Pedro. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Daquela vez, eles foram convidados para conhecer onde Jesus morava. Era um chamado para a salvação, o mesmo chamado que Jesus faz a cada pessoa que tem o primeiro contato com Ele. Você quer saber onde eu moro? Então venha comigo. É mais ou menos assim que ele diz a cada coração. É um convite para ir para o céu. No reencontro na Galiléia, agora, que é descrito por Mateus, aqueles dois irmãos, são chamados para o serviço. É outro tipo de chamado agora. A ordem é sempre assim. Primeiro você recebe o convite para ser salvo, depois para servir. Primeiro a fé, depois as obras. Primeiro o perdão dos seus pecados, depois o fruto da fé. Primeiro o céu, depois a terra. Simão e André eram pescadores e Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Tudo o que eles precisavam fazer agora era seguir a Jesus. A capacitação e o poder para transformá-los em pescadores de homens viria de Deus e não de uma faculdade de teologia ou algo assim. Não seria uma pesca com redes também. As redes eles deixaram para trás. Não era para eles saírem por aí aprisionando as pessoas, mas libertando. Andar com Jesus faria deles iscas vivas. Eles deviam levar o sabor e a fragrância de Jesus por onde quer que passassem. O pescador, ele vai onde o peixe está. Ele corre riscos, não faz barulho para não chamar atenção para si. É de Jesus, é de perdão, é de salvação que o pescador de homens fala. Não de religião, costumes ou prosperidade. O tema do pescador de homens é Jesus, o mais próximo que Deus chegou do ser humano. E as boas novas não são uma lista de tarefas, mas a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar e justificar o pecador. Neste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mais 2 pescadores são chamados para se tornarem pescadores de homens. O nome deles são Tiago, os nomes são Tiago e João. Tiago e João. Eles imediatamente deixam o barco e seu pai, Zebedeu, e seguem a Jesus. Imediatamente, Jesus tem prioridade.
Muitos empreendedores, políticos e artistas daquela época tiveram seus nomes apagados pela poeira dos séculos. Os nomes dos pescadores Pedro, André, João e Tiago só permanecem até hoje porque tiveram um encontro com Jesus e foram chamados para anunciar as boas novas da salvação, que é o que significa a palavra evangelho, boas novas da salvação. Esse encontro com Jesus sempre tem consequências eternas. E você? Já foi pescado? Já foi chamado? O Sermão da Montanha é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, mas nem sempre é corretamente interpretado. Primeiro, ele é dirigido aos discípulos que se aproximaram de Jesus e não à multidão. Em segundo lugar, não se trata de uma lista de coisas para você fazer para ser salvo ou se tornar discípulo de Jesus. Ele está falando ali das características daqueles que em todas as épocas se submetem a Jesus. Reino dos céus significa um reino que não é da terra, é dos céus, cujo rei esteve aqui, foi rejeitado e agora está nos céus. Quando Jesus diz bem-aventurados estes ou aqueles, é como se dissesse felizes estes ou aqueles que são assim. Assim como? Como assim? Perdedores assim. Sim, porque se o próprio rei do reino dos céus, Jesus, foi um perdedor neste mundo, como você espera que sejam os seguidores dele? Aí vem alguém e diz, ué, mas eu pensei que fosse justamente o contrário, porque vi na TV alguém dizer que se você vai a Jesus, seus problemas desaparecem, seus negócios melhoram, você paga suas dívidas, resolve problemas conjugais, é curado de todas as doenças e até compra carro importado. Bem, quem vai a Jesus pensando nisso é igual a quem se casa por interesse. Sabe como é? Aquele que dá golpe do baú. Se você está atrás de Jesus para receber alguma outra coisa, que não seja o perdão dos seus pecados e a salvação, é bom pensar melhor no que você está fazendo. Ou você acha que Deus é bobo, que não vai enxergar suas intenções? Veja quem são os bem-aventurados aqui no Sermão da Montanha. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os injustiçados, os cansados das injustiças, ou os de coração mole, que sentem pena dos outros, os que promovem a paz, os que são perseguidos por agir corretamente, os que são perseguidos por sua fé em Jesus. Percebeu? Tudo oposto às bem-aventuranças deste mundo, onde são bem-aventurados os autossuficientes, os que riem, os poderosos, os que se dão bem com as injustiças, os que pisam nos outros, os que promovem guerras, os que perseguem e que, obviamente, querem passar bem longe daquele que, neste mundo, foi o maior dos perdedores, Jesus. Só que Deus está chamando os perdedores para o seu reino, não os campeões. Prostitutas, ladrões, cegos, aleijados. Que tipo de pessoa você acha que Jesus veio chamar? Pecadores. E depois de salvos de seus pecados, pelo que Jesus fez na cruz, e não por suas próprias obras, em que você pensa que essas pessoas se transformaram? Nesses bem-aventurados, segundo o conceito de Deus, não o conceito dos homens. Quer estar entre esses bem-aventurados? Você quer ser bem-aventurado eternamente? Então creia em Jesus, não em um Jesus bem-sucedido, capa de revista, não, mas no Jesus crucificado. Jesus não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Mas de que lei ele está falando? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e mais uma centena de preceitos que compõem a lei de Deus. Você os encontra principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. As pessoas deviam cumprir todos os mandamentos, mas alguns logo perceberam que não seria possível. Ainda que você não mate, não roube, não cometa adultério, há um mandamento que diz, não cobiçarás. Ora, a cobiça acontece na mente, no coração, antes mesmo de você partir para a ação. E é isso que Jesus está falando aqui. A lei dizia, não matarás, mas Jesus diz que basta você sentir raiva de alguém para isso valer como homicídio. A lei dizia, não adulterarás, mas Jesus diz que basta cobiçar uma mulher para você ser culpado de adultério. Bem, se você é daqueles que leem o Sermão da Montanha e acham tudo lindo, provavelmente não entendeu o que diz. Você está lendo sua sentença de morte. Ou vai querer dizer que nunca sentiu raiva de alguém? Que nunca adulterou em pensamento? Ou mentiu
tentando parecer o que não é. Então está todo mundo perdido? Exatamente, está todo mundo perdido. E é isso que o apóstolo Paulo explica em sua carta aos Romanos. Deus deu a lei como uma espécie de cala-boca, uma forma de mostrar que todos são pecadores, que todos são transgressores, que todos são réus culpados, aguardando a aplicação da pena. Mas tem um problema. A pena para o pecado é a morte. E advogado nenhum pode livrar você dessa, mas Jesus pode. Acompanhe meu raciocínio. No Antigo Testamento, quando o israelita transgredia a lei, quando pecava, era preciso ele sacrificar um animal inocente, um cordeiro, por exemplo, no seu lugar. Detalhe, o cordeiro precisava ser sem defeito. Jesus, por ser sem pecado, foi o único capaz de obedecer à lei, o único que não tinha pensamentos impuros como nós temos. Apesar de humano, ele não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Por que você acha que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus por João Batista? Exatamente, porque ele veio para ser sacrificado no lugar do pecador, para cumprir a lei. Quando você vê um ladrão sendo julgado e condenado, você diz que cumpriu-se a lei. O raciocínio é o mesmo. Lembra de Adão? Pois é. Pela desobediência de Adão, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Deus quis fazer o caminho inverso. Pela obediência de um só, Jesus, e pela sua morte, muitos podem ser salvos. Percebeu agora? Crer em Jesus como seu substituto é a única condição para você ser salvo. Ou acha que vai chegar lá cumprindo a lei? Impossível. Aos olhos de Deus, você é adúltero, ladrão e mentiroso. E como deve estar agora me odiando por dizer isso, acrescente homicida a essa lista aí. Mas se você realmente se reconhecer um pecador que depende da graça de Deus para ser salvo, depois de me escutar esculhambando com você, provavelmente irá dizer: Mário, você não conhece nem a metade do que eu realmente sou. O capítulo 6 de Mateus começa falando de duas coisas: da sublime relação que Deus deseja ter com suas criaturas e da vergonhosa hipocrisia religiosa. A primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é a palavra Pai. Ela aparece 10 vezes nos 18 primeiros versículos do capítulo. Nunca antes um judeu tinha chamado a Deus de Pai. Pode conferir, em todo o Antigo Testamento, ninguém ousaria ter tamanha intimidade e familiaridade com Deus. Essa relação de intimidade foi inaugurada por Jesus, que em sua condição humana era o unigênito, ou o único filho gerado por Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e teve em José apenas seu pai legal, e não seu pai biológico. E tem mais, no Novo Testamento, Deus não é chamado apenas de Pai. Pouco antes de morrer, quando Jesus orava no jardim do Getsemane, o Evangelho de Marcos descreve que ele se dirigiu a Deus com a palavra Abba, que em aramaico quer dizer papai. E nas cartas dos apóstolos você aprende que todo aquele que crê em Jesus pode agora também chamar a Deus de papai. Deus estende essa relação de intimidade e parentesco com todo aquele que recebe a Jesus, e apenas esses. Ouça com atenção o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Jesus veio para o seu próprio povo e não o receberam, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Entendeu? Você já é filho de Deus, você já nasceu de novo, você já creu em Jesus. Agora vem o contraste. Jesus expõe a hipocrisia do homem religioso, aquele que dá esmolas e faz orações para ser visto e elogiado pelos homens. Segundo Jesus, esse cara já recebeu a sua recompensa. Qual? Horas. Ser visto e louvado pelos homens. O que ele está dizendo é que um cara assim deve se dar por satisfeito por receber o que procurava. Nada mais. Esmolas e orações são coisas tão boas quanto as muitas árvores frutíferas que Deus plantou lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva se alimentarem. O que aconteceu? Eles foram comer da única árvore que Deus tinha ordenado que não comessem. Foi a origem do pecado, da rebelião do ser humano, da queda do ser humano que se rebelou contra o seu Criador. Quando Adão e Eva viram a besteira que tinham feito, tentaram se esconder de Deus entre as árvores do pomar. O homem religioso é assim. Ele tenta se esconder de Deus entre as próprias coisas que Deus aprova, como esmolas e orações. Tenta disfarçar, tenta fingir, dissimular, encobrir o seu pecado. O nome disso?
hipocrisia. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e são estes pecadores que Deus procura. Se você continuar se escondendo atrás de sua religião, de suas boas obras, de suas orações, para parecer que não é um pecador, como espera ser encontrado por Deus? Como espera ser salvo? Vamos lá. Se exponha, se abra, se escancare para Deus. Confesse a Ele que você é realmente um pecador. E creia que Jesus morreu por você. Creia nele como seu Senhor e seu Salvador. Só falta isso para você ser chamado de filho de Deus e poder olhar para Deus e dizer: Papai.